Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que, olha, tem tudo para mudar o mundo como a gente conhece. Sabe, por décadas, a gente ouviu falar da fusão nuclear, né? Era sempre aquela promessa de um futuro que, bem, parecia que nunca chegava. Aquela piada de que estava sempre a 30 anos de distância. Mas e se eu disser que esse futuro finalmente chegou? Que é agora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que está rolando com a energia de fusão agora em fevereiro de 2026 e entender por que dessa vez a história é outra. Aquela piada velha tá ficando sem graça. E para a gente entender o motivo, vamos voltar para o básico bem rapidinho. Pensa assim, fissão, que é o que a gente usa hoje, é como rachar um tronco de árvore bem grande para fazer uma fogueira. Funciona, funciona. Mas o que sobra? Um monte de cinza tóxica que fica aí por milhares de anos. Agora a fusão. A fusão é o processo inverso. É a mesma mágica que acontece lá no coração do Sol. Em vez de quebrar, a gente junta átomos bem levinhos, tipo hidrogênio. E nessa união, um pedacinho da massa vira uma quantidade absurda de energia limpa. E o lixo? Quase nada. E o que sobra fica inofensivo num piscar de olhos. Então se prepara. A gente vai ver como essa promessa virou realidade, como a ciência quebrou todos os limites. Vamos dar uma espiada na maior máquina que o ser humano já construiu, entender a nova corrida do ouro que está rolando no setor privado, analisar os desafios e o acelerador digital que está resolvendo tudo, e no final, traçar uma linha do tempo para saber quando essa energia vai de fato chegar na nossa tomada. Ok, vamos começar pelos laboratórios, onde o que era impossível está virando rotina, transformando décadas e décadas de teoria em prática pura. Olha só isso, dois avanços gigantescos provam que a fusão com ganho de energia não é mais só papo de cientista. Lá nos Estados Unidos, o laboratório Lawrence Livermore conseguiu a tal da ignição várias vezes seguidas. Ignição, pensa assim, é o momento mágico em que a reação de fusão se sustenta sozinha, sabe? Tipo uma fogueira que continua queimando sem você precisar colocar mais fósforo. E o resultado, eles geraram 4 vezes mais energia do que os lasers colocaram lá dentro. Ao mesmo tempo, lá na China, o reator East, o sol artificial deles, bateu um recorde de densidade de plasma. O plasma é o combustível superaquecido do reator. Quanto mais denso, mais reações acontecem no mesmo espaço. Agora, junta as duas coisas. A gente tem a prova de que a reação se sustenta sozinha e a chave para fazer reatores menores e, claro, mais baratos. Mas calma lá. Provar um conceito no laboratório é uma coisa. Construir uma estrela artificial aqui na Terra é outra, completamente diferente. E isso nos leva à colaboração científica mais ambiciosa da história e literalmente a maior máquina já construída pela humanidade, o projeto ITER. No sul da França, 35 nações estão construindo o ITER. E o projeto está andando. Agora, em fevereiro de 2026, o quarto módulo do vaso de vácuo foi instalado. Para a gente entender, isso é basicamente a garrafa magnética gigante que vai conter o plasma a 150 milhões de graus Celsius. A meta do ITER não é ligar a cidade na tomada. Ainda não. É provar que a engenharia funciona em escala comercial. O objetivo é claro, colocar 50 megawatts de energia lá dentro e tirar 500 megawatts de volta. É um retorno de 10 vezes a energia investida. Uma prova de conceito que não deixa nenhuma dúvida. E enquanto esse projeto global, o ITER, avança de forma metódica, com calma, uma outra corrida, muito mais rápida e competitiva, simplesmente explodiu no setor privado. O capital de risco, aquele que a gente chama de dinheiro inteligente, sacou que a fusão deixou de ser um sonho de cientista para se tornar a próxima grande revolução industrial. E os números, olha, são de cair o queixo. Mais de 6 bilhões de dólares de grana privada já foram parar na indústria da fusão. E dá para ver aqui no gráfico, a curva é exponencial. Só no ano passado, em 2025, foram 2,5 bilhões de dólares injetados. O que isso significa? Que mais de 40 startups e empresas estão numa corrida maluca para ver quem é a primeira a colocar um reator de fusão comercial na rede elétrica. E muitas delas estão mirando o começo da próxima década. E quem está na frente nessa corrida? Bom, temos a Commonwealth Fusion Systems, a CFS, que nasceu lá no MIT e que está ligando seu protótipo, o Spark, ainda esse ano. Mas talvez o exemplo mais impressionante seja o da Allion Energy. Eles não têm só um plano, não. Eles têm um contrato assinado para fornecer energia de fusão para os data centers da Microsoft até 2028. Vou repetir, porque é inacreditável. A Microsoft vai comprar energia de fusão em 4 anos. A ficção científica acabou.
E essa competição não é só entre empresas, não. É uma nova corrida espacial, só que geopolítica. Estados Unidos, China, Europa, todos eles estão lançando estratégias nacionais super agressivas, com planos para ter usinas piloto funcionando já na próxima década. A lógica é simples. Quem dominar a fusão vai dominar a energia e, por consequência, a economia do século XXI. Pessoal, se estiverem gostando dessa análise sobre a energia do futuro, por favor, compartilhem o canal e deem um like. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Mas vamos com calma. Pé no chão. Apesar de todo esse otimismo, a fusão ainda é o que a gente chama de engenharia pesada. Estamos falando de problemas que levam os materiais, a computação e a física ao limite absoluto do que a gente conhece hoje. Basicamente, são 4 grandes desafios. Primeiro, os materiais. Como é que você constrói uma parede que aguenta um calor maior que o do Sol sem derreter? Segundo, a estabilidade. Manter aquele plasma confinado e estável é como tentar segurar uma bolha de sabão no meio de um furacão. Terceiro, o custo. Para entrar num mercado que pode chegar a 361 bilhões de dólares, o investimento inicial é gigantesco. E por último, a regulação. A gente precisa de regras globais claras para licenciar e operar essas usinas com total segurança. Só que agora a humanidade tem um mais na manga. Uma ferramenta que está resolvendo problemas com décadas de antecedência, a inteligência artificial. Ela é o acelerador digital dessa história. Ela está diminuindo o tempo de testes físicos, rodando simulações de plasma super otimizadas para criar designs mais eficientes e, o que é irônico, atraindo ainda mais grana de gigantes como o Google e a Microsoft, que enxergam na fusão a resposta para a fome colossal de energia que eles mesmos têm. Então tá. Com a ciência provada, o dinheiro jorrando e a IA acelerando tudo, a pergunta de $1 trilhão é: quando? Qual é o cronograma real para a gente ver um mundo movido à fusão? Pode esquecer as promessas vagas do passado. Agora a gente tem um cronograma concreto. 2026 é o ano da ignição, com várias demonstrações de ganho líquido de energia. Em 2028, os primeiros megawatts de fusão vão ser vendidos comercialmente. Na década de 2030, as primeiras usinas piloto vão ser conectadas na rede elétrica global. E lá em 2039, o gigante ITER entra em operação total, consolidando o conhecimento de uma geração inteira. O futuro, de fato, tem data marcada. E qual é o prêmio no final dessa jornada toda? É nada menos que energia limpa e ilimitada. Isso significa 0 emissões de carbono, resíduos com baixa radioatividade e uma fonte de combustível que não acaba nunca, baseada em isótopos de hidrogênio que a gente pode tirar da água do mar. E tudo isso leva a gente a uma única e poderosa conclusão. A promessa virou realidade. A era da fusão comercial não está mais a 30 anos de distância. Ela começa nesta década. Nós estamos testemunhando em tempo real a fusão deixando de ser ficção científica para se tornar a base de um mundo completamente novo. Agora eu quero saber o que você acha. Com todos esses avanços, a fusão nuclear é a solução definitiva para a crise de energia? Ou ainda existem muitos riscos no caminho? Deixa sua opinião aqui nos comentários.